Saudações, conspiradores! Mais uma entrevista fantástica aqui no nosso canal, sempre trazendo até você o melhor do esoterismo, do ocultismo, das paraciências e, de vez em quando, das terapias integrativas de saúde. Tudo aquilo que contribui para a ampliação do nosso compasso da consciência, visando o despertar do nosso mestre interior, do nosso eu interior. Você já ouviu falar da terapia líquida? Não é a sociedade líquida lá do filósofo Bauman, é a terapia líquida. Pois é, eu também não tinha ouvido falar e tive uma longa conversa com a proponente dessa terapia. Nós fomos tomar um café aqui em Curitiba para que a gente conheça e possa passar pelo nosso filtro de qualidade aqui do canal Realidade Fantástica e fiquei impressionado com a estruturação dessa terapia e com o alcance que ela tem, além de ter experimentado em mim também. Por isso que nós estamos trazendo hoje aqui no canal a Márcia Choinski, que é terapeuta integrativa. Ela também trabalha com princípios de alquimia, já trabalhou muito tempo em instituições de saúde, também em multinacionais, mas dedica-se ultimamente, nos últimos anos, apenas a pesquisa no que tange a essas sinergias que ela chama, terapias líquidas, que são determinados compostos, tudo isso ela vai explicar na entrevista dela, que são borrifados e acessam o nosso sistema límbico, e ali toda uma transformação vai ocorrer orgânica, mas também nos nossos corpos energéticos. Isso é possível porque nós sabemos que o que baliza todas essas terapias é o vitalismo, que foi proposto por Hipócrates, primeiramente, claro que já era conhecido dos orientais antes dele, né? Mas que é esse prana que nos envolve a todos e que tem propriedades curativas. Mas, de qualquer forma, nós vamos deixar a Márcia falar. Antes, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like de confiança e, se você quiser nos ajudar, e sempre é muito importante, com qualquer doação, com doação em qualquer valor, esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela é um meio adequado para você acessar a nossa chave Pix. Temos uma chave Pix que está no nome do meu sócio, nosso querido professor Marquinhos, e ali você pode efetuar a sua contribuição em qualquer valor. Isso nos ajuda muito na manutenção do canal, que se propõe a trazer temas sérios e fundamentados num recorte de conhecimento que tem a ver com a sabedoria universal, mas que não é ainda, que não caiu ainda no gosto popular. Então, nossa luta é grande para divulgar ainda mais todos esses assuntos. Obrigado, de coração. E vamos à nossa entrevista. Conversando então com essa nossa querida amiga, a Márcia Choinski, que é terapeuta quântica, está divulgando aqui no Brasil uma terapia, né, que a gente pode chamar assim, revolucionária, que é a terapia líquida e sinergias quânticas. Eu vou querer saber tudo sobre isso, porque eu já tive uma conversa prévia com ela, uma longa conversa prévia, né? Porque a gente não, vocês sabem que aqui no canal Realidade Fantástica tudo passa pelo nosso filtro, né? Da qualificação e etc. Eu fiquei encantado, experimentei em mim também, fiquei encantado com os resultados. Então vamos conhecer um pouquinho da Márcia. Tudo bem com você, Márcia? Tudo bem, Jamil? Gratidão, um prazer estar aqui falando com você, estar nesse canal maravilhoso, que é tão respeitável, né? Que traz tantas pessoas que contribuem para o crescimento mesmo, né? Intelectual, mental e espiritual das pessoas. Muita gratidão, te honro. Imagine, a gratidão é nossa, Márcia, e eu fiquei assim encantado com a tua história, a história, tanto tua história de vida como a história de como você sintetizou, né, essa terapia líquida. Então, eu queria começar te perguntando primeiro, se você puder nos falar um pouquinho das tuas Tá? grandes, da tua busca pessoal, porque você teve grandes mudanças na vida, né? Você me falou que trabalhou por muito tempo na área de saúde, daí deu um salto, mudou tudo, você foi buscar, digamos que novas. Como é que foi essa tua busca espiritual, essa transformação? Dá uma pincelada para gente. Bom, ela mesmo começa quando eu tinha 16, 17 anos, que eu fui alugar um vídeo na locadora, naquela época se alugava, né? E fui sempre na mesma locadora e recebi um livro que chamava-se A Chave da Alquimia, do Paracelso. Quando eu li aquilo, fez um boom na minha cabeça, assim, na minha vida, né? Depois, acabei frequentando um grupo de estudos espiritualistas da Ponte para a Liberdade, né?
onde eu, naquela época, em 87, 88, né? Falar de Saint-Germain, de Elmore, as pessoas olhavam para a gente com uma cara muito estranha. Aí, muitas coisas aconteceram. Naquela época, eu recebia muitas mensagens, muitas informações, mas eu não sabia lidar com aquilo. Não sabia. Eu procurei ajuda, um professor me ajudou no colégio, ele viu que eu era diferente, que eu tinha acesso a outras coisas, me levou em alguns lugares para poder conhecer outras formas de acessar isso, né? Que foi bem importante naquela época para mim. Eu fui até os Rosa Cruz, fui conhecer a tecnologia das pirâmides por outras vertentes, e tudo bem, mas passou, aquilo era muito para eu lidar sozinha, eu não consegui naquela época encontrar um grupo, né, algo que me desse suporte, e logo comecei a trabalhar, trabalhei em grandes multinacionais, ligado à área da saúde, né, depois que eu decidi, em algum momento, assim, vinha uma mensagem, mesmo para mim, uma mensagem, hoje eu sei, mas naquela época eu sabia dizer assim, vai para a área da saúde, vai para a área da saúde, e eu falei, mas como que eu vou para a área da saúde, né? Se eu trabalhava como na área de marketing. Aí apareceu uma oportunidade, né? Uma oportunidade muito rica, muito rara, onde eu pude trabalhar mais de 10 anos dentro de um hospital. E nesse hospital eles me deram condição de fazer projetos inovadores na área de saúde, mas na área de prevenção. Então, eu fui estudando e trabalhando e fazendo cursos. Aí a grande viagem da minha vida foi para Jerusalém, né? Ali a minha vida se transformou, assim, porque quando eu fui para lá, eu digo que eu era uma criança espiritual, né? E ali muita coisa aconteceu. Foi uma grande transformação. Então, essas viagens, essas formações que eu fui fazendo, depois fui para a França, estudar Maria Madalena e os cátaros, fui para a Suíça, estudar a medicina antroposófica, Alemanha, Itália, também fui para Portugal fazer um estudo muito interessante sobre o povo Ofiuce, né, porque Portugal, antes de ser Portugal, chamava-se Terra dos Ofiuses, né, que era o povo das cobras. Então, todas essas viagens foram me trazendo esse despertar. Mas, como nada é por acaso, um dia eu estava numa festa comum, assim, de pessoas, num aniversário, e uma pessoa me disse, olha, vai ter um curso sobre ervas. Eu falei, ai, sabe que eu interessei nisso daí, eu achei gostoso, porque eu adoro ervas, assim, não sei, eu não sabia por que as ervas traziam um encantamento para mim. Eu vou fazer esse curso aí. E nesse curso de ervas, né, que era um curso de bruxaria das ervas, apareceu também uma formação, uma pós-graduação no sagrado feminino. E eu fiquei pensando, gente, o que é esse sagrado feminino? E peguei aquele papel e olhei e falei, acho que eu vou fazer isso aqui também. Aí mostrei para o meu marido olhou e falou assim, eu vou fazer com você também. E junto disso apareceu a formação também em física quântica, né? E eu fiz as três junto, né? 2 anos cada uma, começaram de formas diferentes, momentos diferentes, mas quase tudo ao mesmo tempo. O Sagrado Feminino, a gente foi a turma da pandemia, né? No meio da pandemia. E os estudos vieram, e até que começou aquela questão das ervas, trouxe o conhecimento dos óleos essenciais, e aquilo foi, assim, inebriante, porque os óleos essenciais é algo que mexe na alma e vai muito no que eu estudei, o que eu amo do Egito, no conhecimento egípcio sobre isso. E tudo isso se misturou, né? E eu larguei da minha profissão. Falei, não quero mais ser diretora de marketing. E isso aconteceu numa das últimas formações que eu tinha feito, onde eu estava lá e tinha desistido da formação, porque eu tinha feito a parte teórica, né, achado lindo, maravilhoso, um conhecimento fantástico, e no momento onde a gente começa a acessar os códigos quânticos, eu não dei conta, sabe?
para mim, aquele momento, assim, a única coisa que eu consigo transpor de informação é como se tivesse descido uma turbina de avião, assim, ligada, não para sugar, mas para assoprar, e eu não conseguia respirar. Não conseguia respirar, não conseguia respirar, aquilo, eu falei, para, eu falei assim, esse negócio não é para mim, eu sou diretor de marketing, eu quero ir embora. E aí eles falaram assim, tá bom, no seu caso, só no seu caso, a gente vai permitir que você saia e dê uma volta. E eu peguei minha bolsa e saí, mas quando eu abri a porta, assim, eu vi a cor do céu, nunca vou esquecer aquela cor do céu, aquele azul, a temperatura do sol, assim, na minha pele, exatamente como estava em Jerusalém, quando eu estava lá. Eu falei assim, eu preciso mesmo de dar uma volta. Eu falei, eu vou dar uma volta, depois eu vou embora. E eu dei a volta na quadra. E quando eu parei na frente da porta, porque acabei automaticamente parando na frente da porta do curso, eu olhei e falei assim, eu ainda hoje me emociono. Falei, eu vou abraçar isso aí. E fui. Entrei e falei para eles, podem pôr os códigos que tem que pôr, faça o que tem que fazer e vamos acessar o que tem que acessar. Depois daquilo, começou a vir fórmulas de sinergia. Na época, eu tive que estudar a diferença de mistura, blend e sinergia. Confesso que no começo eu entendia como blend, só que não ia para frente, não conseguia materializar. Quando eu entendi que era sinergia, né, e o que é uma sinergia, aí começaram as fórmulas virem. Então, eu sempre digo assim, as sinergias não são minhas, eu só respondo as fórmulas que vêm e que eu manipulo elas dentro do mundo físico e coloco à disposição. Muito disso também me trazia um questionamento, né? Porque eu sou uma virginiana com ascendente em virgem. Então, eu preciso de provas de tudo. Não basta sentir, perceber ou acessar. Eu preciso provar na fisicalidade. Aí eu fiz 2 formações em aromaterapia, para entender da química dos olhos, como ele se comporta, as diferenças que tem, como isso acontece. E fui, quando veio as fórmulas, comparar com uma possível fórmula que eu pudesse fazer. Eu, Márcia, assim, com estudo, né? E você, por exemplo, viria para mim e diz assim, Márcia, eu quero uma fórmula para mim. Eu falo, ok, vamos ver se a gente precisa trabalhar alguma coisa. E vem. E quando essas fórmulas vêm, e eu ia estudar os componentes, com o conhecimento que a gente tem nesse plano, eu ia estudar os componentes e eu dizia assim, meu Deus, é de uma perfeição, eu jamais receitaria isso, entende? Eu jamais montaria a fórmula desse jeito. E foi naquele momento que eu tive a prova de que as fórmulas realmente vinham de uma quinta dimensão, que não era uma coisa da minha cabeça. Então, Márcia, né, nesse ponto da tua narrativa, só para ficar claro para o pessoal que está Uhum. nos vendo, nos assistindo, me conta uma coisa, o que foi fundamental para você, além desses, todos esses cursos, mas o curso de física quântica, você me contou que você acabou fazendo na Argentina, né, se não me engano, em Buenos Sim, Aires. Fala um sim, pouquinho, qual que é o tratamento que eles dão da física quântica, o que que você aprende lá, porque você aplica muito isso no teu trabalho, né? Então, sim, sim. o que que são esses códigos quânticos, por exemplo? O tratamento, né, a gente utiliza a física quântica dentro da área de saúde. Quando fala de física quântica, isso hoje é muito amplo, né? Existe a física quântica aplicada, né, levada para outras áreas. Nesse caso, especificamente na parte de saúde. Então, alguns conhecimentos da física quântica vieram com condição da gente usar eles para tratar as pessoas. Eu sempre gosto de fazer comparações. Em algum momento, lá atrás, na humanidade, a gente tinha a ciência e a espiritualidade unidas. Elas eram únicas, né? O ser humano tinha essa ferramenta para se desenvolver. Em algum momento, isso se bipartiu, né? A ciência é o que a gente conhece hoje e a espiritualidade ficou mais a cargo de religiões, né? A, B ou C, não importa aqui, não. E isso nos causou também uma secção. E a física quântica na área de saúde, ela veio unir essas 2 coisas, o conhecimento
e que é a ciência, mas também a espiritualidade, que é o amor. Então, essa união, nessa formação, ela mostra os estudos, né, de tudo que a gente possa usar como ferramentas, a medicina chinesa, a acupuntura, os meridianos, esse estudo de compreender o homem ser energético, mas como acessá-lo, né, de forma tão efetiva para trazer cura, que é você compreender que esse corpo aqui, ele é só eu digo que ele é um WhatsApp, né? Ele traz a resposta, uma informação, mas não quer dizer que aquilo é o todo. Então, você começa a compreender que nós adoecemos nas outras camadas, ou se as pessoas preferirem, corpos, né? Como você fala, corpo mental, espiritual. Então, a gente adoece nas outras camadas, e esse adoecimento, ele vem descendo para a fisicalidade e se manifesta no físico, certo? Porque toda doença, a mais simples, assim, de uma gripe comum, a mais simples, todo médico vai dizer para você o quê? Vai para casa e descansa. E ir para casa descansar significa o quê? Você precisa parar para olhar para si mesmo. Então, esse acesso dos códigos é ensinar a gente uma técnica de abrir o corpo, os corpos. E como que se faz isso? Eu brinco que é como o médico, né? O médico, você vai lá e fala assim, doutor, tô com dor de cabeça, né? Ele vai dizer assim, ó, vamos tomar essa medicação. Daí você fala, doutor, não melhorou, então vamos fazer um exame. Ó, doutor, não melhorou, então vamos um exame mais complexo, né? Mais de alta resolução. Não melhorou, ele fala, não, você tem que operar. E o que que o médico faz? Ele vai abrir você. E ele monta um campo cirúrgico, certo? O que que é um campo cirúrgico? Né? Aquele que a gente vê em filme, aquele lençol verde, o líquido alaranjado, coloca ali os instrumentos. Ele abre um campo cirúrgico, aonde ele vai olhar e diz assim, ah, tá aqui o problema, e ele tira da fisicalidade. Dentro da física quântica, nós abrimos o ser na sua complexidade energética. E vamos perguntar lá para aquele inconsciente por que ele vibra depressão? Por que ele vibra baixa autoestima? Porque dentro do campo quântico não tem o conceito de doença, mas sim de vibração. E é através desses códigos, aonde a gente vai abrindo, 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 não só os corpos, mas também as linhas temporais, e vai compreendendo aonde está o que a gente chama de bloqueio. Porque, no resumo, nós temos um bloqueio em alguma área, em alguma condição que a gente tem na vida, né? E dentro, com essa ferramenta, a gente consegue acessar o campo quântico para poder receber a formulação, para trazer as fórmulas para cá. E agora vamos entrar na sinergia na terapia líquida mesmo, que é Tá. a tua grande contribuição, né? Eu fiquei Uhum. fascinado com a tua história, a tua pesquisa, né, trazendo todos esses insumos, né, tanto da física quântica como dos óleos essenciais, as tuas outras formações e etc, né? Você plasmou uma terapia muito única. Eu queria que você nos contasse novamente como é que você plasmou isso. Você me falou que desde a cor do vidro, onde as essências, Sim. né, os líquidos vão estar, a água, né, a água que é o veículo é uma água de um poço, mas você trouxe água da Inglaterra. Bom, resume para nós tudo isso. Vou pegar o dia de hoje. Vou pegar o dia de hoje, né? Que é Mercúrio, né? Estamos numa quarta-feira. Então, assim, quando as fórmulas vieram, o que tinha? Tinha que colocar num vidro escuro. E o que tinha à mão era o âmbar. Mas não era isso, eu dizia assim, tem que ser outro, não é esse o vidro, não é esse o vidro. E eu pesquisei, pesquisei, até que eu achei esse vidro azul. Infelizmente, esse vidro não é produzido no nosso país, ele vem de fora, porque esse azul, ele continua trabalhando a sinergia. A sinergia é viva aqui dentro, né? Porque a gente acha assim, que pôs dentro de um vidro e tampou, aquilo está estanque. Não, ela é viva, ela é orgânica. Então, o azul continua trabalhando. Até existe, né, as águas solarizadas em vidro azul, tem todo um conhecimento que basta dar um Google para a gente entender, né, essa potência do vidro azul na água. Aí eu falei, bom, mas eu precisava de uma água, uma egrégora de transformação, né, uma egrégora de poder para poder fazer esse caminho. Aí, na época, acabou acontecendo, meu marido encontrarmos uma chácara,
nessa chácara, eu só dizia assim, tem que ter um poço, tem que ter um poço. Aí tinha um poço, e ele disse, olha, esse poço é um poço de argila branca. Nossa, eu fiquei muito feliz. Por quê? Há uns 3, 4 anos atrás, nós tínhamos ido para a Inglaterra, em Glastonbury, no poço de Avalon. E é possível você trazer uns vidrinhos pequenos dentro do avião. Claro que eu, como uma virginiana em virgem com a lua em touro, trouxe o de 1 litro, né? E o meu marido sempre diz assim, você vai ser presa. Eu falei, não, eu vou conseguir levar, eu vou conseguir levar. Eu trouxe o vidro, e o que foi feito? Essa água de Glastonbury foi colocada dentro do poço de argila branca, então, e foi feito o que se chama de entrelaçamento quântico, que é você entrelaçar as capacidades, independente da temporalidade ou da distância. Não existe essas barreiras no entrelaçamento quântico. Então, aquela água passou a ser a água que vai dentro da sinergia. Como veículo vai o álcool de cereais. Eu fui estudar sobre o álcool, né? O álcool é uma energia feminina. Ele não é uma energia masculina, né? Por isso que tem até as brincadeiras que quando a pessoa está bebeu demais, né? Fala, o fulano está mamado, né? Sempre está ligado com a mamadeira, com o materno, né? Com o leite, né? Está bebendo como se fosse leite. Então, porque é uma energia feminina. E os componentes são óleos essenciais, né? E algumas tinturas. Isso tudo são 5 anos de trabalho, de estudo, de formação, de achar vidro, de achar rótulo, de fazer as experiências, né? De fazer as vivências com as pessoas. Foram 5 anos. Né? Começou lá em 2019. Agora, Márcia, me conta como é que funciona, né? Você já nos falou que dentro desse vidro você vai ter a água, naturalmente, e não é qualquer água, né? É uma água bem Sim, especial, né? Do seu poço, tem a sinergia com aquela água da Inglaterra e etc. Tem essências, eu não sei se tem ervas, também outras tinturas, você falou, mas como é que a pessoa alguns. aplica, né? Explique a aplicação e o que que ocorre quando a pessoa inala isso, né? Porque não, pro pessoal que está nos vendo não é algo a ser ingerido, é algo a ser Sim, borrifado na pessoa, né? Mas o que que sim. acontece no sistema límbico, tudo, você estava explicando para gente, então vai lá. Tá. Porque assim, né? Quando a pessoa olha, ela fala assim, isso aqui é um floral, é homeopatia. Não, o floral e homeopatia você vai colocar na boca. É uma ingestão oral. Esse você vai borrifar aqui no alto da sua cabeça, né? Que vai atingir já de cara o 7º chakra, né? E você vai respirar junto com esse movimento. E, claro, intencionando, né, tudo que a sinergia está se propondo a trabalhar, que você vai buscar, que você está querendo nesse momento. Por exemplo, hoje, né, a sinergia de Mercúrio trabalha enfermidades do tempo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de estar no presente, ou estou presa no passado, ou ansiosa com o futuro, eu preciso tratar a minha enfermidade de tempo, né? Então, quando você borrifa no alto da cabeça, né? Ele já entra no sistema de chakras e também quando você respira, ele vai direto no sistema límbico. O óleo essencial, ele vai direto no sistema límbico. Você respira e entrou no sistema límbico, ele vai acessar todo um rol de emoções que nós temos ali, é um arcabouço das nossas emoções boas e também as ruins, né? E em 3 segundos aquilo está na corrente sanguínea. Essa é a potência do óleo essencial. Então, assim, é muito rápido esse acesso, né? Então, você vê as pessoas tendo condições ali no ato, muitas vezes, de compreender algo ou de liberar algo que está preso. Eu tenho vários relatos, eu tenho o relato de uma senhora que usou, e ela disse assim, Márcia, eu expeli algo do meu útero, ela disse, e o médico não conseguiu identificar o que era. Imagine, entende? Então, assim, é muito maior do que eu possa descrever quimicamente, né, os componentes. Por quê? Porque os óleos essenciais, não vou dizer A, B ou C, existem óleos essenciais com 400 componentes desconhecidos da nossa química, da química humana. É muito componente. Por isso que eu digo que é uma sinergia, uma terapia de quinta dimensão, né?
Porque você poder respirar isso e trabalhar isso dentro do teu ser é uma dádiva, né? E qual é a primeira coisa que a gente faz nesse plano? Respirar. Se a gente não der o primeiro respiro, a gente não entra na temporalidade da Terra, nessa materialidade, né? Então, a respiração para nós é medicina. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas por que essa linha chama meditações? Eu não gosto de meditar. Mas às vezes a gente só precisa se conectar. 2 minutos é suficiente para você sair do turbilhão e se conectar. Se a gente faz isso 3 vezes ao dia, essa conexão, a nossa qualidade de vida aumenta, o nosso sistema imunológico ele se fortalece, porque a membrana da célula, que tem os receptáculos ali, ela capta todas as nossas emoções. E quando a membrana celular está contaminada, ela está pesada de emoções negativas, a primeira coisa que acontece, o sistema imune cai. Então é preciso limpar aquilo energeticamente, de uma forma que a gente ainda não compreende com muita clareza na temporalidade que a gente vive hoje. É só usando mesmo e vendo as transformações nas pessoas que a gente compreende como é frequencial. Ela altera a nossa frequência. Márcia, você pode nos citar, você citou um caso aí, pode me citar mais uns 2 casos, mais uns 2 exemplos, assim, que realmente foram marcantes da eficácia dessas sinergias, né, que houve até, inclusive, né, até uma surpresa do médico nessa que você citou, né, que a pessoa Sim, expeliu uma coisa que estava nela, que não era bom e que não conseguiram identificar. Você tem mais alguns 2 exemplos? sim, tenho sim. Teve um outro caso bem importante de uma feira onde eu estava expondo, né? Que vieram 4 mulheres no estande compreender o que era, como se trabalhava com isso. E eu falei, vamos fazer expliquei, né, tecnicamente, falei, vamos experienciar, né, porque é preciso experienciar. Daí as pessoas falam, não, vamos. Borrifei o primeiro, a mulher número 3, que estava na posição 3, ela automaticamente assim começou a cair em lágrimas, o que eu chamo de síndrome de Jerusalém, que não é um choro, não é que a pessoa chora porque sofre, não é uma coisa de dor, simplesmente começa a verter água dos olhos e a pessoa não tem controle, e aquilo está saindo. E ela me olhou assim até constrangida, né? Daí eu falei, calma, fica tranquila, vamos para o segundo. Aí quando eu passei o segundo, ainda mais. A mulher que estava na posição 4 olhava para ela assim com um certo desdém, como achando que era demais, que ela, né? Aí eu perguntei qual que era a profissão dela. Ela disse, não, eu sou psicóloga. E ela me disse, meu Deus, ela disse, o que que é isso? Isso funciona, ela disse, o que que é isso, né? É fantástico. Daí eu falei, vamos para a última, né? Que são sempre num espaço assim aberto ao público, eu faço uma experiência até 3 sinergias. Aí fiz com a terceira. Quando fiz a terceira, aquela mulher que estava totalmente endurecida, totalmente travada, né? Também teve a mesma síndrome, né, de Jerusalém. E daí olhou para mim assim, tipo, ai, o que eu faço? Agora eu falei, calma, acolhe, deixa sair. É só deixar sair, né? Nós temos uma necessidade muito grande de querer mentalizar e compreender. Não, é só deixar sair. Então foi muito forte aquele momento ali para elas, as pessoas que estavam assistindo, porque foi uma coisa que as pessoas vieram, né, de bom coração. E teve um outro caso de uma fotógrafa. Ela fotografa mulheres que, em qualquer faixa de idade, para trabalhar a sua autoestima e trazer a sua beleza interior numa forma de fotografia, de recuperar essa alma feminina, né? E ela disse assim para mim: Nossa, eu preciso de umas sinergias, porque às vezes eu vou trabalhar, a mulher está tão endurecida, as pessoas estão tão travadas que eu demoro muito para conseguir chegar naquele cerne, né? Daí eu falei, não, leva aqui a espiral das camomilas, que é maravilhosa. Aí ela começou a usar. Aí ela me mandava mensagens. Meu Deus, elas chegam endurecidas quando elas respiram aquilo.
elas desabrocham, elas se abrem e a terapia fotográfica, vamos assim dizer, fica maravilhosa. Então, tem inúmeros casos, tem uma veterinária que prescreve, né, para os animais também, e a dona de um desses animaizinhos me passou uma mensagem e disse assim: Márcia, eu uso de todos os dias, mas quando eu uso de terça-feira, que é martes, a minha cachorrinha pode estar em qualquer lugar. Diz que ela sai desesperada de onde ela está, só para ficar embaixo dos pés dela, quando ela borrifa, para ela pegar um pouquinho. Então, assim, até os animais, né? E foi muito lindo. Para mim, foi muito gratificante, no sentido de entender que ela também acessa esse reino animal. E tem um monte de relatos, sabe, assim, Agora, de Márcia, transformação. você me contou, né? Porque, para quem não sabe, né? A gente teve um encontro prévio, a gente tomou um café longo, né? Para gente, até para eu poder entender direito como é que funcionava. Você falou que tem alguns médicos que mandam pacientes para você. Não sei se dá para a gente falar isso, mas gostaria que Sim, você falasse um pouquinho disso. sim, é porque o que acontece? Chega um momento, né? E o médico faz um excelente trabalho. Eu tive um caso que uma das médicas que me mandou um paciente recente, ela disse assim, olha, eu não sei mais o que ela tem, a gente já fez todos os exames, né? Tá tudo correto, já deu medicação, ela tá tudo correto, já precisou fazer 2 coretagens, porque ela não para de sangrar, né? Não para de sangrar, não para de sangrar. Vai lá, eu não posso fazer curetagem nela toda semana. Então, deve ser algo dentro do campo quântico, é com você. Então, sempre vem para mim assim, ó, quando dentro da medicina já se fez todo um trabalho excelente, mas que chega num nível que a pessoa não consegue reverter aquele quadro físico, entende? Então, vem para mim, aí é onde a gente vai abrir o campo dessa pessoa e essa conversa acontece com o inconsciente. O consciente faz o processo terapêutico normal, né? Que a gente conhece de sentar, conversar, contar suas dores, né? E ir trabalhando essas dores até a exaustão de compreender o quanto elas prejudicam e onde você se transforma. Quando a gente entra na terapia quântica, no inconsciente, você vai conversar com esse inconsciente e perguntar por que que esse inconsciente reverbera essa doença. A pergunta é sempre na fonte, né? Porque a doença é só a ponta do iceberg. Por que que aquela pessoa sangra? E no caso daquela moça, na abertura do campo quântico apareceu um transgeracional. O que que é um transgeracional? São bloqueios que vêm na linhagem familiar, de gerações em gerações. E no caso dela, desse transgeracional, e tinha muito sangue, eu imaginei, né, mesmo antes de abrir o campo, na experiência dos anos, né, falei, deve ter algo na linhagem ou de assassinato ou de suicídio, né? E começamos a investigar, e apareceu o suicídio de um avô da linhagem paterna. E trouxemos isso para a luz, né? Porque esse segredo de família fica escondido, essa pessoa fica muito abafada dentro da linhagem familiar, né? Como o Bert Hellinger tanto explica no processo também da constelação familiar. E daí no transgeracional a gente pede então se é possível corrigir isso através daquela pessoa. E ambos têm que autorizar aquele ser, né, que está em sofrimento, preso numa linha temporal, autoriza que seja feito através daquele parente que também, e o parente também concede tudo isso dentro do campo inconsciente. Ambos concederam, trabalhamos, mandei o áudio para ela, porque ela não era uma pessoa que estava aqui no Brasil, né? Então, eu mandei o áudio para ela do atendimento, e ela, em 2 dias, parou o sangramento, nunca mais teve nada. E o que tinha no áudio, no atendimento, era um suicídio desse avô, né? E ela ficou como é que dizia a minha avó, caraminholando aquilo, né? E falou com o pai, procurou o pai, e falou, pai, o fulano assim, assim, assim. Daí disse que o pai, que é uma pessoa muito tranquila, ela me disse, foi muito grosseiro, assim, por que você quer saber desse cara? Eu não sei de nada. Pegou, saiu e deixou ela falando sozinha. E aquilo deixou ela mais curiosa. Aí ela achou uma tia-avó, procurou essa tia-avó e perguntou para ela, tia, e aqui, aí o fulano, assim, assim.
E a tia começou assim, é uma história muito triste a vida dele, infelizmente ele se suicidou. Entende? Então, assim, não é que ela veio para limpar isso. O corpo dela manifestou uma dor, o corpo dela manifestou um adoecimento, né? E aí a gente entra pelaquele adoecimento e vai trabalhar. Por isso, quando a pessoa vem com o diagnóstico do médico, para mim é ótimo, porque ela já vem com a ponta do iceberg, entende? Então a gente vai perguntar por que que aquilo reverbera no campo físico dela, né? Então, e os médicos cada vez mais vêm, né, me procuram. Eu tive um médico que não é aqui daqui também, é de outro país, que me procurou online porque ele estava com uma depressão absurda. Sabe por quê? Porque ele assinou todos os atestados de óbito de Covid. E no momento que ele viu que todos os atestados de óbito da instituição de saúde que ele trabalhava era a assinatura dele, aquilo deu um impacto emocional nele, que ele parou e travou emocionalmente um monte de coisas. Então, aquilo acessou coisas incríveis na vida dele, né? Então, a gente às vezes pensa, poxa, é uma bobagem? Não, para aquele ser é algo muito forte. Muito forte. Então, tenho esses casos, tenho advogados que me mandam também pacientes difíceis, de casos difíceis, situações de disputa de filhos, ou drogas, sabe? Para que a gente possa ajudar no processo de desbloqueio daquele ser. Agora, essa terapia que você faz, ela é diferenciada da terapia líquida, ou você junta tudo? Junta tudo, Você junta tudo. junta tudo. Então, Porque ambas dentro do campo quântico. Quando você abre o campo da pessoa, eu tenho que fazer várias checagens, fazer várias correções para chegar no trabalho que efetivamente veio aqui tratar. Então, na checagem, a gente já tem que perguntar: precisa terapia líquida? Sim. Das linhas que já estão prontas? Sim. Se é das linhas que estão prontas, ok, a gente identifica qual e determina aquela. Se precisa personalizado, aí vem uma fórmula para aquela pessoa. perfeito. Vamos falar aqui das linhas. Você tá aparecendo aí para o pessoal o teu folder. Você está de parabéns pela qualidade gráfica dele, né? E pelo seu didatismo, né? Muito didático. Vamos falar das 3 linhas que você tem de sinergias quânticas ou terapia líquida, né? Você tem a linha Uhum. Meditações, a linha Ervas Mágicas e a linha Sagrado Feminino. Fala de cada uma delas. A linha de meditações é que nem a gente começou a falar. Ela é uma linha para quem quer meditar e já medita. Olha, eu medito, ela vai ser uma ferramenta fantástica. Aquela pessoa que quer realmente aprender a meditar e, né, entrar em estado meditativo também é uma ferramenta que vai alavancar esse processo de meditação muito mais rápido. E aquela pessoa que não quer meditar, não acha que não tem tempo, que não sabe se conectar, que não é a vibe dela, mas que ela também quer dar um time, assim, sabe? Aquele respiro no dia. Usa essa linha. E ela é composta de 7 dias, né? De 7 planetas. Considerando o Sol e Lua como planeta, porque eles antigamente eram todos considerados corpos celestes, né? Por isso que a gente diz 7. Tá? Então, eu sei que Lua não é planeta, nem o Sol, mas dentro da astrologia e da medicina, da melotesia, eles são considerados planetas. Então, cada planeta, ele tem uma frequência que interfere no nosso ser, e ele tem uma nutrição terapêutica emocional. Ele tem valores, ele tem conhecimentos que podem ser transpostos também pelos arcanjos, né? Cada dia da semana tem um ancoramento de um arcanjo, para quem estuda nessa área. Então, se nós não nos conectamos com a energia correta do dia, qual é a condição que a gente vai ter de viver bem aquele dia? E nós, mais ainda, porque isso eu também pesquisei muitos anos para descobrir, o português é o único idioma do mundo que os dias da semana são segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Todos os outros idiomas do mundo respeitam os dias dos planetas.
Quer ver um exemplo bem legal? Ó? Domingo, Sunday, dia do sol, certo? Então, quando você fala de domingo, ele é o dia 1, é a força 1. Para quem estuda numerologia, cabala, essas coisas, sabe o que eu estou falando. Então, ali é onde a gente tem que fazer os nossos maiores investimentos nesse dia. E o que a gente foi educado a fazer na nossa cultura? A comer, dormir, ver televisão, não fazer nada, certo? Então, perdemos a oportunidade do dia 1. Quando a gente vai para o dia 2, que é segunda-feira, né? Que as pessoas acham que é o primeiro dia da semana, mas o nome já diz que é 2, você está na energia de lunes, o dia da lua. Esse é o pior dia para a gente fazer o que se determina que a gente faça na segunda-feira, que é bater meta, que é se concentrar, que é fazer projetos, que é tomar decisões, que é colocar as coisas para funcionar, né? Todo mundo diz que quer emagrecer na segunda-feira, nunca ninguém emagreceu, né? Por quê? Não é o dia para isso. O dia para fazer isso é no domingo. A segunda-feira, que é o dia da lua, é um dia que você tem que se aterrar, porque essa é a força dela, dessa sinergia, de trazer aterramento. Porque se a gente não aterra, a gente fica voando e não consegue resolver nada. E na segunda-feira todo mundo fica meio assim, não consegue realizar, porque não é dia de realização. Aí você vê, domingo sem fazer nada, segunda-feira sem fazer nada, e daí chega no dia de Marte, Deus da guerra, terça-feira. E se você for olhar as estatísticas que controlam crimes, brigas, desavenças, terça-feira é o maior dia que acontece isso. Além dessa força marciana, né, também tem a sensação que as pessoas vão carregando da impotência de não ter realizado nada na segunda-feira. E nem tem consciência de que não realizou nada no domingo. E chega na terça-feira, todo mundo está raivoso. Entende? Então, assim, isso tudo, cada dia tem uma ciência. Cada planeta tem uma ciência, tem uma regência, um trabalho que a gente precisa fazer. E se você começa a prestar atenção nisso e ancorar as suas decisões, as suas criações que você vai fazer, as suas metas que você vai traçar, ou seja o que for, você fizer isso no dia certo, a tendência de que isso vai entrando numa força de resultado muito maior. E daí, Aí, quando no caso, essas sinergias de cada dia, né, no caso dessa primeira linha, elas vão nos ajudar a conectar a parte sideral daquele dia, né? Isso mesmo, a parte sideral daquele dia e também os arquétipos dos arcanjos daquele dia. Porque aí a gente vai entrar em sideral, arcanjo, sefirote, tudo isso está interligado, tudo ali tem uma nutrição. É que nós não temos equipamentos, né? A gente sempre precisa de um equipamento para provar as coisas em nós. Mas quando você faz um exame de sangue, né? Você vai lá, tem vários componentes que são avaliados, certo? Ó, isso aqui está fraco, isso aqui está bom, isso aqui. Então, quando a gente avalia os 7 dias da nossa vida, existem componentes do dia que estão enfraquecidos, existem virtudes daquele dia que estão enfraquecidas, outras exacerbadas. Então, eu estou em desequilíbrio, eu não consigo viver bem aquele dia, aquele momento, né? E se eu começo a entender essa mecânica, que é o que a melotesia explicava, os grandes médicos, né, lá atrás, né, greco-romanos ali, e mesmo depois em Roma, um bom médico, ele tinha que ser médico e astrólogo. Se ele não entendesse de astrologia, ele É não era verdade, considerado como profissional. Então, assim, é verdade. a gente não está reinventando, a gente está resgatando um conhecimento e uma medicina esquecida, aonde o ser era visto não como um umbigo, né? Mas dentro do cosmos, né? Hoje, mal e porcamente, desculpe o termo chulo, né? Mas a gente assim, ó, tem que tomar sol para ter vitamina D, né? Quer dizer, existe muito mais coisa que a gente precisa captar do sol, existe muito mais coisas que nós precisamos captar da energia da lua, que a gente esqueceu, e das outras também. Então, tudo isso está relatado em grandes livros de grandes médicos e grandes estudiosos antigos que trabalhavam com essa medicina.
Agora, Márcia, essa outra linha, ervas mágicas, você tem quatro sinergias aqui: alegria das montanhas, proteção, espiral das camomilas e sinergia do dinheiro até. Fala um pouquinho disso. É, a primeira que vem é Alegria das Montanhas, que é o meu artigo que eu fiz na pós-graduação do Sagrado Feminino, onde eu estudei muito, levou 3 anos para esse artigo ficar pronto, para eu encontrar literatura suficiente para provar que o orégano não tem que estar só na pizza, que ele era uma medicina. Então, o orégano, antigamente, ele era uma medicina, né? E o nome dele popular era a Alegria das Montanhas, porque as pessoas que não tinham muitas condições financeiras, elas subiam nas montanhas lá na Grécia e ali nascia o orégano. Então eles subiam para respirar, né, e para poder se conectar. E as pessoas que tinham mais condições financeiras, elas tinham banhos com orégano. Existiam massagens que eram feitas com óleos, né, óleos carreadores, né, não essenciais, e orégano. Então, ele era usado como uma medicina. E depois acabou sendo esquecido, né, com o advento da Santa Inquisição, muitas ervas ficaram esquecidas, né? Eu chamo o orégano da a erva esquecida. E ele traz o quê? O que que é uma alegria das montanhas? É quando a gente precisa trabalhar algo muito grande. Sabe quando você diz assim, ai, tenho que subir uma montanha hoje, eu tenho que transpor uma montanha, que você precisa daquela força da montanha. Então ele faz isso. Quando a gente fala da espiral das camomilas, né, é um estudo que eu fiz também e faço todos os anos sobre a potência das camomilas, porque a camomila é a erva mãe, é a mãe de todas as ervas. Se você tiver uma erva adoecida e pôr um pé de camomila do lado, a camomila cura ela. Né? Tanto que na Inquisição, as mulheres que tinham pés de camomila em casa foram levadas à fogueira, porque ela era considerada uma erva de bruxaria. Era a erva principal da bruxa, a camomila, porque ela realmente tem uma frequência. Hoje você pode, né? Hoje você tem equipamentos que você coloca, frequencia a planta, o óleo essencial, você vê o frequenciamento dela, é maravilhoso. Maior que ela, só a rosa, né? O maior frequenciamento energético mapeado, né? Dentro dos nossos conceitos, as rosas, né? São as rosas. Então, a camomila, por que espiral, né? Porque é como se ela fosse uma pequena espiral e a espiral, ela traz uma transformação mais rápida. Ela é como se ela sugasse aquilo e trouxesse a transformação. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela também. A de proteção, ela pega um aspecto de proteção tanto físico, né, do ambiente, das pessoas, às vezes você vai num ambiente muito pesado, voltou pesado, ou sabe que vai num ambiente que não é muito agradável, com pessoas que são difíceis às vezes lá, você borrifa aquilo tanto quando você for, quanto voltar, porque aquilo vai te dar um campo áurico mais protegido, né? Ele vai fazer, a planta faz o quê? Ela eleva a sua frequência. Então, assim, quando você tem uma frequência boa e vai num lugar com pessoas que não estão numa frequência muito boa, é natural que a sua frequência vá baixando, porque as outras pessoas vão vampirizando a sua energia. Então, se você vai com pouca energia, você volta desvitalizado. Então, aumenta a frequência que a gente volta um pouco melhor. E a sinergia do dinheiro é justamente, né, foi criada assim para curar as feridas com o dinheiro. Nós temos muitas feridas emocionais com o dinheiro. Temos feridas mentais e espirituais também. Existem 120 crenças mapeadas em relação ao dinheiro. Crenças negativas, sabe? Que nos puxam para baixo, né? Porque nesse plano nós precisamos dessa energia. O dinheiro é uma energia, né, que consegue trazer a materialidade. Não tem como a gente negar isso. Talvez a gente ainda precisa caminhar muito para lidar com essa ferramenta, né, de uma forma mais humana, mais gentil para com todos. Mas nós precisamos curar essas feridas. Então, assim, a principal ferramenta dele é essa: curar as feridas com o dinheiro, seja transgeracional, sejam suas, mas nós precisamos trabalhar isso.
Agora você tem a última linha, né, que é o Sagrado Feminino, e que tem uma história muito bonita que eu quero que você conte, né? Aqui as terapias líquidas, as sinergias são Si, Mãe do Brasil, Maria Madalena, Ofiúça, Xanat e Anuket. Mas eu quero que você fale, que é o nome da sua empresa, inclusive, Si, né? É, CY, e que dá nome a é. uma das sinergias. Conta essa história. Então, a primeira sinergia que surge é assim, lá na pós-graduação do Sagrado Feminino. Porque quando veio a primeira fórmula, eu disse assim, poxa, eu preciso dar um nome, né? E como eu estava fazendo a pós-graduação do Sagrado Feminino, eu pensei assim, mas eu não queria uma deusa importada, nada contra as deusas afro-europeias, né? São arquétipos fantásticos, mas eu falei assim, o Brasil tem que ter uma divindade que estava aqui antes da invasão, né? Chamada descobrimento, porque já esse país já existia, tinham povos e tinha uma cultura. E eu comecei a pesquisar, procurar, até que achei um livro que tem um registro também de uma pesquisadora que ela quis conhecer o panteão das divindades brasileiras, né, oriundas dos índios. E aí, um belo dia, eu estava lendo o livro, quando eu viro a página e vejo lá Si em Tupi-Guarani é CY mesmo, CY, não é com I. Isso também foi conferir, se não tinha uma interferência europeia na grafia, não tem, é CY em Tupi-Guarani. E a tradução de si é mãe. Eu falei, ai, achei a mãe do Brasil. E eu falei assim, tá aí a divindade, o arquétipo, né, que vem trazer todas essas sinergias, né, e assim veio amorosamente acolhendo uma a uma, né, como arquétipo principal, porque eu entendo assim que eu tenho que honrar o país onde a gente está, onde a gente nasceu, né, e as outras sinergias vão se integrando nela, né. É uma deusa que tem penas, né? Então, às vezes as pessoas olham o símbolo da cia e acham que é uma folhinha, né? Não, não é folha, é uma pena mesmo, que é o que os nossos índios também usam, né? Nossos índios são muitos, né? São decorados assim, né? Com penas, né? Tem uma relação muito grande e a pena está ligada ao ar e o ar está ligado a essa terapia, né? A gente entender essa terapia líquida entrar no nosso ser através do ar, através da respiração. Márcia, excelente, fascinante. Agora, eu estou colocando teus dados aí para as pessoas que quiserem marcar uma consulta com você, né? Mas Tá? para as pessoas que quiserem já adquirir as sinergias quânticas, não precisa marcar uma consulta com você, ela pode já comprar, Não, adquirir, e isso é enviado para pode. casa da pessoa. Inclusive, quero elogiar muito Isso. o estojo, onde vem, né? Um capricho, né? Vem com algodão, é uma coisa tão, tão fantástica. Então, como é que as pessoas podem pedir essas linhas ou conhecer melhor? É através desses dados aí que eu estou colocando. E tem uma loja virtual que revende a linha, né? Que é o site da casa, que é acaasa com dois As, que nem o meu nome, Maárcia com dois As, .com.br. Então, nesse site, as pessoas entram lá, tem informações das sinergias, o que elas trabalham, uma informação mais ampliada. Então, Márcia, obrigado pela tua generosidade, tá? Então, pessoal, você tem duas formas aí de contactar a Márcia, né? Para marcar uma consulta, lembrando que pode ser uma consulta online, né? Ela atende pessoas do mundo todo, né? Ou adquirir essas essências, que não são essências, são sinergias, né? Ela me corrigiu umas 3 vezes, porque tem diferença, né? Que nem você falou, não é essência, não é blend, é uma sinergia, é diferente, né, Márcia? Sim, e a essência ela pode confundir com as essências de bar, os florais. Então não podemos usar essa terminologia, porque se você fala essência, a pessoa associa ao bar e pode querer usar oral e não é para usar oral, é só para respirar. E agora, no finalzinho, fala do teu podcast. Você tem um podcast, pessoal. Olha, tô colocando aí também o endereço no YouTube. Você acha o podcast muito legal da Márcia? Eu tô marcado para participar lá com ela. Tá certo, com certeza. E fala um pouquinho que assuntos você trabalha nesse podcast. O podcast nasceu assim porque eu entendi que as pessoas sempre chegavam muito confusas
É assim, qual terapia que é bom fazer? Quando a gente está num ambiente social, conversando, eu vejo que as pessoas, assim, querem fazer terapia, né? Tem muita gente que quer, mas tem muita dificuldade de encontrar uma terapia. Eu vou fazer uma terapia de floral, eu vou fazer uma terapia de programação neurolinguística, ou seja, né, de constelação familiar, quer dizer, existem muitas, né? Depois do Jung, né? As terapias foram só se multiplicando, existem várias. E também que a pessoa, eu sempre digo assim, ó, você tem que primeiro escolher que terapia você se conecta, ó, eu gostaria de fazer isso, né? E também você tem que se conectar com o profissional. Você tem que olhar para aquele profissional e dizer assim, ó, gostei dessa pessoa. Então, às vezes no podcast você vai ter lá duas pessoas que vão falar sobre florais, mas você gosta mais daquela outra pessoa. Então, o podcast é para ajudar as pessoas a encontrar terapias e terapeutas. Ele traz terapeutas, traz médicos, né? Também falamos de questões de saúde, importante, e também traz espiritualistas, né? Que são as terapias mais antigas, né? Que ainda existe ainda muito preconceito, entender o tarô como um processo terapêutico, né? Achar que é uma crendice, né? Quer dizer, precisa estudar para compreender a riqueza, né, dessa ferramenta terapêutica. Então, a função do canal é essa: ajudar as pessoas a encontrar a terapia e a encontrar aquele terapeuta. Eu já digo que já economiza, né, professor, uma consulta, né? Porque às vezes você escolhe a terapia, vai lá, não gosta muito do terapeuta e você já gastou aquele dinheiro, né? Então, assim não, eu posso olhar a terapia e posso escolher o terapeuta, daí a pessoa entra na página daquela pessoa e já agenda sua sessão, e aí vai ser mais feliz, né? Então, pessoal, estou colocando aí todos os dados, né? Vocês viram os dados da Márcia e também para você pedir aí sinergias e estão na descrição desse vídeo todos esses dados, incluindo o do podcast. Vamos todos lá se inscrever no canal da Márcia e beber um pouquinho de todo esse conhecimento que ela vem apresentando através de entrevistas maravilhosas. Márcia, obrigado de coração por você ter aceitado, né, estar conosco e espero que você volte outras vezes. Com certeza, vai logo vai ter mais sinergia, a gente vai poder conversar. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.